Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 5 a 7 do livro de Miqueias, concluindo este livro. Agora nós vamos começar o capítulo 5, versículo 1 do capítulo 5. Esse insulto contra o líder de Israel significa que Jerusalém sucumbirá diante dos seus inimigos babilônicos e cessará toda a sua força para resistir. Versículo 2. Belém Efrata era uma cidade ao sul de Jerusalém, onde Davi nasceu e posteriormente também Jesus Cristo. Conhecida por suas muitas vinhas e olivais, a cidade era pequena em tamanho, mas não em honra. O versículo fala que a origem do rei futuro é desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, uma referência à encarnação do Deus eterno na pessoa de Jesus Cristo. Aponta para o seu reino milenar como rei dos reis. Versículo 3. Aqui está em dores, pode ser uma referência ou a Maria, mãe de Jesus, ou a nação de Israel. Se for a Maria, o versículo se refere à primeira vinda de Cristo. Se for a nação de Israel, o versículo se refere ao reino messiânico. Versículo 4. O governo do Messias e a proteção do rebanho do Senhor Deus tornam-se realidade pela autoridade e pelo poder de Deus. Versículo 5. A Assíria representa aqui todos os inimigos que se opõem ao reino de Deus. 7 é o número da perfeição. E 8 quer dizer que haverá uma quantidade de líderes mais do que suficiente para expandir o reino de Cristo. Versículo 6. Nimrod é uma referência à Assíria e talvez inclua também a Babilônia. Versículos 7 a 9. A presença de Israel no meio de muitos povos será uma fonte de bênçãos. Para outros, a nação será como um leão, ou seja, provocará medo e destruição. Israel ainda não experimentou essa paz absoluta e completa do versículo 9, que aponta para o reino milenar, quando o príncipe da paz reinará depois de ter conquistado todas as nações. Versículos 10 a 15. Deus revela como ele trará a paz futura. Ele purificará o seu povo de tudo que impede o relacionamento do povo com ele, como confiança em poder militar, feitiçaria e idolatria, julgando qualquer nação que se recuse a sujeitar-se ao seu governo. Objetos de força militar constituíam um obstáculo à fé do povo. Deus removerá esses obstáculos, fazendo com que o seu povo confie somente nele. Feitiçaria e adoração idólatra eram obstáculos espirituais. O povo precisava ser purificado por Deus. Todos os povos, inclusive Israel, devem se sujeitar a ele ou enfrentar a sua ira e furor como governante santo e soberano. Agora nós vamos estudar o capítulo 6, versículos 1 a 5 do capítulo 6. Miqueias devia contender pela causa de Deus, chamando os montes e as colinas como testemunhas ao trazer sérias acusações de infidelidade pactual contra o povo. Deus os faz lembrar de seus atos de justiça para com eles no passado. Ele os resgatou do Egito, deu-lhes líderes confiáveis como Moisés e Josué, frustrou as maquinações de inimigos e miraculosamente os conduziu através do Rio Jordão. O povo devia lembrar-se das justiças de Deus e conhecê-las. Versículos 6 e 7. Miqueias, como se estivesse falando em favor do povo, pergunta retoricamente como as pessoas podem, diante da fidelidade de Deus para com elas, continuar em sua hipocrisia, mantendo uma fachada religiosa e um ser interior pecaminoso. Miqueias expõe uma atitude que enxerga de forma errada o sacrifício como uma taxa de entrada, em vez de um caminho para Deus expressar a graça e o perdão para o penitente. Versículo 8. A resposta à pergunta retórica de Miqueias, feita no versículos 6 e 7, deveria ser conhecida. A cegueira espiritual os havia levado a oferecer tudo, exceto aquilo que Deus queria, o compromisso espiritual sincero que resultaria no comportamento correto. Versículos 9 a 12. Os líderes de Jerusalém praticavam violência e injustiça social. Eles enganavam as pessoas em seus negócios. Os ricos e poderosos abusavam dos fracos por meio de violência e praticavam a deslealdade por meio de mentiras e engano. Versículos 13 a 16. A sentença do juízo divino por causa do pecado é certa. O próprio Senhor frustrará todos os melhores esforços dos israelitas, por terem seguido o exemplo dos reis ímpios e idólatras, Onre e Acabe. Deus fará de Jerusalém uma desolação e de seus habitantes objeto de vaias. Acabe matou os profetas do Senhor e roubou a herança da família de Nabote com ganância, mentira e homicídio. Agora nós vamos estudar o capítulo 7, versículos 1 a 6 do capítulo 7. Ao se desintegrar a sociedade em que vivia Miqueias, ele responde com lágrimas. Como um campo já ceifado, Miqueias não encontra frutos em seu ministério. Nem o piedoso, nem o reto restavam na terra, e o tecido moral da sociedade estava arruinado. Ele via derramamento de sangue, maldade, subornos e armações perversas. Era um tempo de crise e confusão.
Lares e relacionamentos familiares tinham se desintegrado ao ponto de ninguém poder confiar no amigo ou mesmo na própria esposa. Filhos desonravam seus pais e se rebelavam contra eles, fazendo-os dos membros da família seus inimigos. Versículo 7. Miqueias clama a Deus pedindo-lhe que transforme a sua nação. Demonstrando intimidade pessoal com Deus, Miqueias, como sentinela, buscaria com afinco evidências da operação de Deus, convicto de que o Senhor agiria a seu tempo e do seu modo. Versículos 8 a 10. Israel professou a sua fé no Senhor e adverte seus inimigos que se levantará novamente. A nação confessa o seu pecado, reconhecendo a justiça do castigo de Deus e antevendo a restauração que ele concederá. Versículos 11 a 13. Miqueias volta a falar e relembra as muitas bênçãos que esperam o remanescente fiel no reino milenar do Messias, dentre elas uma expansão sem precedentes e um afluxo intenso de imigrantes. A terra daqueles que desafiarem o reinado milenar do Messias ficaria desolada. Versículos 14 a 17. Miqueias pede ao Senhor que pastoreie, alimente e proteja o seu povo como um rebanho. O Senhor responde e reitera que manifestará a sua presença e o seu poder no meio deles, como fez quando os tirou do Egito. Em decorrência disso, o orgulho extremado e o poder das nações se tornarão inúteis e, depois de terem sido humilhadas, não escarnecerão, nem darão ouvidos a quem escarnece do povo de Deus. Versículos 18 a 20. Diante do caráter bondoso e perdoador do Senhor, manifesto em favor de Israel, o remanescente contrito exalta a graça e misericórdia incomparáveis de Deus. Apesar da infidelidade de Israel para com Deus, o Senhor pretende cumprir as promessas incondicionais da aliança que firmou com Abraão e confirmou com Isaac e Jacó. Quando essas promessas estiverem cumpridas e em vigor, juntamente com a aliança davídica, Israel será novamente restaurada como povo e nação na terra originalmente prometida a Abraão. Jesus Cristo, descendente supremo de Davi, reinará sobre todo o mundo em Jerusalém como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós terminamos aqui o estudo do livro de Miqueias.